É com muito prazer e alegria que nós estamos aqui mais uma vez para falar sobre esse momento que a gente está atravessando de tanta dificuldade, de tantos conflitos, conflitos existenciais, conflitos nos países, conflitos em nossos lares, os nossos altos conflitos, né, que são os conflitos existenciais. E parece que isso não se acerena, parece que as coisas estão cada vez mais se intensificando. E nós queremos aqui, de uma forma bastante superficial, dar algumas pinceladas para que quem estiver nos assistindo possa compreender um pouco mais a respeito disso tudo que nós estamos vivendo. Muito se tem falado, e nós queremos ratificar isso aqui, lembrar para que todos compreendam, que nós estamos atravessando o período da chamada transição planetária. Isso é muito complexo. É muito complexo para a criatura humana compreender o que significa isso diante de tantas informações que não são verdadeiras, informações que são verdadeiras, e que nós não temos um filtro que possa delinear aquilo que é verdade e aquilo que não é verdade. A verdade é que nós estamos atravessando esse processo de transição planetária. E a espiritualidade, de alguma forma, ela tem muito nos orientado, tem trazido para nós informações do mundo astral que possam, de alguma forma, fazer com que nós nos estabilizemos diante desse cenário todo. E isso cabe a cada um de nós, procurar interiorizar isso para fazer com que isso, de alguma forma, possa nos dar uma sustentação agora, neste momento e daqui para frente, para sempre. Porque o planeta Terra nunca mais será o mesmo. O planeta Terra, ele também adentra em uma dimensão superior. E nós, que estamos no planeta Terra, nós vamos juntos. A espiritualidade tem nos alertado há muito tempo com relação a isso, e mesmo as obras chamadas sagradas, tipo a Bíblia, o Corão, né, o Zendavesta, o Bhagavad Gita, essas obras também têm nos alertado a respeito desse período que nós estamos atravessando, que muita gente entendeu como se fosse o fim do mundo, mas é o fim de uma época, é o fim de uma era onde nós, ainda dentro dela, temos aqui o ódio, o desamor, o desrespeito para com tudo e com todos, para com o ser humano, para com os animais, para com o meio ambiente onde nós vivemos. Parece que nós não temos noção da responsabilidade que nós temos sobre isso daqui. Então, o ser humano ele age de acordo com a sua vontade, com os seus desequilíbrios, com os seus desejos enfreados, negativos. E isso tem que ter um fim. Isso chegou o momento de se colocar um fim nisso tudo, e é o que está acontecendo. Então aqui nós queremos falar um pouco a respeito e trazendo da espiritualidade, nós vamos usar aqui hoje Joana de Ângeles e Ramatiz para falar um pouquinho, nesses poucos minutos, a respeito desse momento que nós estamos vivendo. É muito importante nós buscarmos nos energizar, buscar uma concentração na forma de meditação todos os dias, para que haja esse equilíbrio e ele possa se expandir cada vez mais. Não depende só de mim, não depende só de vós. Depende de todos nós que estamos aqui. Mudar essa frequência, mudar essa faixa de pensamento e de atitudes que nós temos para que nós tenhamos êxito em tudo isso que nós estamos falando aqui e muito mais. Nós precisamos disso, nós temos que entender isso, que nós precisamos mudar para que tudo mude. Se nós não mudarmos, nada vai mudar, mas o próprio planeta, o próprio sistema onde nós estamos dentro dele, ele se encarrega de mudar isso para que melhore. E nessa mudança há uma seletiva. Muitas pessoas, muita gente está sendo transferido daqui para outros orbes, para outros lugares. E nós ainda vivemos sob a égide de seres do mal que manipulam, que escravizam, que faz de nós seres presos dentro de uma chamada Matrix e que a gente parece não ver uma porta ou uma janela de saída. Então, neste momento, muita coisa está acontecendo no mundo.
O crime está solto. As energias negativas, através de portais, são enviadas para cá e nós absorvemos isso. E através de absorver essas energias negativas, nós nos alteramos e também emitimos um campo vibratório negativo e nós vivemos nessa situação de muita penúria, de muita tristeza, de muita angústia, de muito sofrimento, um período de escravização da nossa consciência, da nossa mente e de nós em ato contínuo, para que o controle da não-luz esteja presente. Mas ele está saindo daqui. E graças ao trabalho da espiritualidade que tem essa consciência. Poucos dessa espiritualidade que tem essa consciência estão reencarnados aqui na Terra. A maioria, a grande maioria mesmo, está no mundo espiritual. Mas essa parte negativa também, ela tem um número muito maior aqui no meio físico e um grupo muito grande também no mundo astral. Então nós temos que ter essa consciência, nós temos que acordar, nós temos que, de alguma forma, abrir os olhos da alma, os olhos do amor, para que nós possamos superar tudo isso. Então, nosso querido amigo Ramatiz, a quem eu admiro muito, traz as seguintes informações para nós e que nós precisamos, de alguma forma, interiorizar isso para que o nosso mundo comece a melhorar. Mas não é somente Ramatiz que traz isso. Outros tantos também nos apresentam as informações que nós precisamos. Nós precisamos dessas informações e precisamos, acima de tudo, colocá-las em prática. Então, nosso querido Ramatiz diz o seguinte: lentamente o eixo da Terra movimenta-se para a total verticalização. A vida cotidiana das criaturas sobre a Terra não se afetam. E mesmo nas grandes catástrofes, após os primeiros impactos dos cataclismos, a vida segue normal para aqueles que não se viram atingidos por perdas e danos. Entretanto, paulatinamente, todos os povos do planeta serão afetados pelas transformações do globo, até que os seres humanos de todas as latitudes e longitudes terrenas estejam com as vidas completamente modificadas, não mais conseguindo retomar os seus afazeres rotineiros. Naquela hora, a nuvem escura recobrirá os céus e as populações sufocadas terão suas vidas ceifadas devido ao desespero de suas almas. Os 3 dias de escuridão que estão previstos marcarão profundamente as almas que permanecerem vivas no plano físico, porém os suicídios aumentarão. A vida na matéria terá novo sentido, diferente daquilo que hoje cultivais. Dinheiro, lazer e vícios. Não importa a humanidade terrena, que acrediteis ou não. Contudo, o vosso tempo esgota-se nesta dimensão. A proximidade de um chamado astro intruso já é sentida, provocando nas criaturas a efervescência de suas más inclinações, pois basta uma fagulha de desentendimento para provocar o barbarismo entre os seres humanos. Milhares de almas, tocadas pela vibração primitiva desse astro higienizador, dão vazão aos seus instintos animais, mal contidos em seu íntimo. Para o astro, suas almas são atraídas, pois as naves espaciais em comboios têm levado para o exílio, no planeta primitivo, as criaturas que com ele sintonizam. São as baixas frequências que nós estamos falando. Essas vibrações negativas, inferiores, e mesmo do medo, da ansiedade, fazem com que nós tenhamos uma avenida aberta rumo a esse astro higienizador. Irmãos, a pressão sobre os direitistas é crescente por parte dos seres contrários à luz, pois a besta do Apocalipse pressente sua derrota e tudo fará para permanecer na Terra e dominar sua humanidade. Crendo ou não nesta realidade, as criaturas que possuem um certo grau de observação já perceberam que algo anormal ocorre no planeta com os seus irmãos de humanidade, tendenciosos às más ações, à violência, aos crimes e aos vícios. Notaram, sem compreender, que a Terra e seus habitantes estão em processo de transformação profunda, que o planeta agita-se em catástrofes cada vez mais intensas e sua população cada vez mais descrente, materialista e violenta.
Os mesmos que enxergam o óbvio ainda não conseguiram definir-se como joio ou trigo. Contudo, serão arrastados ao exílio, pois somente é classificado de trigo a criatura que cristianizou-se na prática sincera das lições crísticas. Permanecer nas zonas da dúvida arrasta a criatura humana para o lado dos esquerdistas. Disto não tenhais dúvidas. A fé cega, estimulada pelos falsos profetas, arrebatará muitas almas ao exílio, junto com os seus condutores religiosos. Multiplicam-se as doenças, os desvios morais, as taras, a fome, a miséria e o materialismo, características das humanidades atrasadas em final de ciclo planetário. Aqueles que se encontram nas zonas abaixo do Evangelho do Cristo, pressentindo o fim das oportunidades para permanecerem saciando seus desejos vis, debatem-se, mergulhando mais fundo nos desvios e tendências imorais, tornando o ambiente planetário sufocante e opressor para os seguidores dos ensinamentos crísticos. Estes devem fazer maiores esforços para manterem-se em níveis elevados que garanta sua libertação, pois é um trabalhar de última hora que se negou ao trabalho na seara divina por tempo demasiadamente longo. Definem-se claramente os dois campos de lutas dessa etapa final da transição planetária. O caminho da luz com um número reduzido de criaturas, mas com uma potência e força imbatíveis. E o campo das trevas repleto e abarrotado de seres humanos rebeldes, deformados, decaídos em sua moral e que serão impotentes para impedir o avanço da luz e sua expansão natural. À medida que o planeta adentra na nova dimensão, eles serão incapazes de impedir o próprio exílio planetário. A cada dia tornam-se mais ferozes os confrontos entre os seres da luz contra os seres da não-luz, pois a besta envia o seu seleto exército, treinado sob sua supervisão e forjado na escuridão do seu reino. Meus irmãos, o ciclo de expiação e provas entra em declínio, e as etapas finais serão marcadas pela força das lutas intensas que travais em nosso íntimo para merecerdes ascender a um mundo melhor. Do Mestre que vos ama, Ramatiz. E Joana de Ângeles também, nas suas mensagens através do Divaldo Pereira Franco, nos faz um alerta com relação a tudo isso. A necessidade, como dissemos, de nós trabalharmos o nosso eu superior, o nosso eu interior, para que a gente também seja uma ferramenta, um instrumento do bem, do amor, para ajudar nessa transformação, nessa transição planetária, nessa transição de tudo o que aqui está para melhor, para que nós tenhamos esse mundo que tanto almejamos, para que nós tenhamos aqui a Terra como sendo a chamada e famosa Nova Jerusalém. Então vamos ver aqui o que a nossa irmã Joana de Ângeles também nos fala a respeito disso tudo. Opera-se na Terra, neste largo período, a grande transição anunciada pelas Escrituras e confirmada pelo Espiritismo. O planeta sofrido experimenta convulsões especiais, tanto na sua estrutura física e atmosférica, ajustando as suas diversas camadas tectônicas, quanto na sua constituição moral. Isto porque os espíritos que o habitam, ainda caminhando em faixa de inferioridade, estão sendo substituídos por outros mais elevados que o impulsionarão pelas trilhas do progresso moral, dando lugar a uma era nova de paz e felicidade. Os espíritos renitentes na perversidade, nos desmandos, na sensualidade e vileza, estão sendo recambiados lentamente para mundos inferiores, onde enfrentarão as consequências dos seus atos ignóbeis, assim renovando-se e predispondo-se ao retorno planetário, quando recuperados e decididos ao cumprimento das leis de amor. Por outro lado, aqueles que permaneceram nas regiões inferiores estão sendo trazidos à reencarnação de modo a desfrutarem da oportunidade de trabalho e de aprendizado, modificando os hábitos infelizes a que se tem submetido, podendo avançar-se sob a governança da fonte criadora. Caso se exponham às experiências da evolução, também sofrerão um tipo de expurgo temporário para regiões primárias,
entre as raças atrasadas, tendo o ensejo de ser úteis e de sofrer os efeitos danosos da sua rebeldia. Concomitantemente, espíritos nobres que conseguiram superar os impedimentos que o retinham na retaguarda estarão chegando a fim de promoverem o bem e alegrarem os horizontes da felicidade humana, trabalhando infatigavelmente na reconstrução da sociedade, então fiel aos desígnios divinos. Da mesma forma, missionários do amor e da caridade, procedentes de outras esferas, estarão revestindo-se da indumentária carnal para tornar essa fase de luta iluminativa mais amena, proporcionando condições dignificantes que estimulam ao avanço e à felicidade. Não serão apenas os cataclismos físicos que sacudirão o planeta. Como resultado da lei de destruição, geradora desses fenômenos, como ocorre com o outono que derruba a folhagem das árvores, a fim de que possam enfrentar a invernia rigorosa, renascendo exuberantes com a chegada da primavera, mas também os de natureza moral, social e humana, que assinalarão os dias tormentosos que já se vivem. Os combates apresentam-se individuais e coletivos, ameaçando de destruição a vida com hecatombes inimagináveis. A loucura, decorrente do materialismo dos indivíduos, atira-os nos abismos da violência e da insensatez, ampliando o campo de desespero que se alarga em todas as direções. Esfalecem seus lares, desorganizam seus relacionamentos afetivos, desestruturam-se as instituições, as oficinas de trabalho convergem em áreas de competição desleal. As ruas do mundo transformam-se em campos de lutas perversas, levando de roldão os sentimentos de solidariedade e de respeito, de amor e de caridade. A turbulência vence a paz, o conflito domina o amor, a luta desigual substitui a fraternidade. Mas essas ocorrências são apenas o começo da grande transição. A fatalidade da existência humana é a conquista do amor que proporciona plenitude. Há, em toda parte, uma destinação inevitável que expressa a ordem universal e a presença de uma consciência cósmica atuante. A rebeldia que predomina no comportamento humano elegeu a violência como instrumento para conseguir o prazer que lhe não chega da maneira espontânea, gerando lamentáveis consequências que se avolumam em desaires contínuos. É inevitável a colheita da sementeira por aquele que a fez, tornando-se rico de grãos abençoados ou de espículos venenosos. Como as leis da vida não podem ser derrogadas, toda objeção que lhes faz converte-se em aflição, impedindo a conquista do bem-estar. Da mesma forma como o progresso é inevitável, o que não seja conquistado através do dever sê-lo-á pelos impositivos estruturais de que o mesmo se constitui. A melhor maneira, portanto, de compartilhar conscientemente da grande transição é através da consciência de responsabilidade pessoal, realizando as mudanças íntimas que se tornam próprias para a harmonia do conjunto. Nenhuma conquista exterior será lograda se não proceder das paisagens íntimas, nas quais estão instalados os hábitos. Esses de natureza perniciosa devem ser substituídos por aqueles que são saudáveis, portanto, propiciatórios de bem-estar e de harmonia emocional. Na mente está a chave para que seja operada a grande mudança. Quando se tem domínio sobre ela, os pensamentos podem ser canalizados em sentido edificante, dando lugar a palavras corretas e de atos dignos. O indivíduo que se renova moralmente contribui de forma segura para as alterações que se vêm operando no planeta. Não é necessário que o turbilhão dos sofrimentos gerais o sensibilize, a fim de que possa contribuir eficazmente com os espíritos que operam em favor da grande transição. Dispondo-se das ferramentas morais do enobrecimento, torna-se o cooperador eficiente, em razão de trabalhar junto ao seu próximo pela mudança de convicção em torno dos objetivos existenciais, ao tempo em que se transforma num exemplo de alegria e de felicidade para todos.
O bem fascina todos aqueles que o observam e atrai quantos se encontram distantes da sua ação. O mesmo ocorrendo com a alegria e a saúde. São eles que proporcionam o maior contágio de que se tem notícia e não as manifestações aberrantes e afligentes que parecem arrastar as multidões. Como escasseiam os exemplos de júbilo, multiplicam-se os de desespero, logo ultrapassados pelos programas de sensibilização emocional para a plenitude. A grande transição prossegue, e porque se faz necessário, a única alternativa é examinar-lhe a maneira como se apresenta e cooperar para que as sombras que se adensam no mundo sejam diminuídas pelo sol da imortalidade. Nenhum receio deve ser cultivado, porque mesmo que ocorra a morte, esse fenômeno natural é veículo da vida que se manifestará em outra dimensão. A vida sempre responde conforme as indignações morais que lhe são dirigidas. As aguardadas mudanças que se vêm operando trazem uma ainda não valorizada contribuição, que é a erradicação do sofrimento das paisagens espirituais da Terra. Enquanto viceja o mal no mundo, o ser humano torna-se-lhe a vítima preferida, em face do egoísmo em que se estorcega apenas por eleição especial. A dor momentânea que o fere convida-o para outro lado. A observância das necessidades imperiosas de seguir a correnteza do amor no rumo do oceano da paz. Logo passado o período da aflição, chegará o da harmonia. Até lá, que todos os investimentos sejam de bondade e de ternura, de abnegação e de irrestrita confiança na fonte criadora. Estas são orientações da nossa querida irmã Joana de Ângeles. Então é isso, pessoal. É necessário que nós estudemos bastante, é necessário que nós possamos reservar alguns momentos para reflexões em nossas vidas. É preciso que nós deixemos de assistir coisas em televisão que não vão nos acrescentar nada, porque esse momento nos pede essa profunda reflexão, esse momento nos pede que nós nos interiorizemos, repetindo aqui, para que a gente possa sintonizar com a luz. E esses programas, tudo isso que é apresentado para nós, só tragédia, tragédia e tragédia, isso não vai nos ajudar em nada. Isso, muito pelo contrário, vai nos afundar um pouco mais, porque essas informações pesadas, terríveis, elas nos colocam em uma frequência muito baixa, uma frequência de desespero, de medo, de dor, de sem saber o que fazer. Então, a nossa frequência caindo, nós ficamos em um estado de vulnerabilidade muito grande para que essas forças negativas possam manipular com maior facilidade a criatura humana. E nós estamos saindo desse processo de manipulação, nessa situação toda, nesse turbilhão de coisas, nesse apocalipse que nós estamos vivendo, nessas tão faladas de chegadas de planetas que vão levar pessoas, enfim, e tudo isso é realidade, tudo isso já está escrito há muito tempo, então nós precisamos fazer agora a nossa parte. A nossa parte é estar sempre em conexão com a luz. A nossa parte é meditarmos. A nossa parte é desenvolver o amor em nós. Amar o nosso próximo. Nem que ele não nos ame, nem que ele não goste de nós, mas amemos. Amemos o nosso próximo. Não precisamos ir lá e abraçar o nosso próximo. Você não me ama, mas eu te amo. Não precisamos fazer isso. Mas nós precisamos emitir esse amor de nós. Nós precisamos emitir esse amor de nós para com o nosso planeta, para com os animais, para com o meio ambiente, para com tudo que aí está. Amemos sim os animais, eles precisam de nosso amor. Eles precisam que alguém cuide deles. E essa é uma função que cabe a nós que estamos aqui junto deles, aqui na Terra. É isso, pessoal. Eu agradeço a todos vocês, eu me despeço. Muita paz, muita luz, na grande avenida de cada um de vós. Fique em paz.